Pessoal, professor Irã aqui na área para mais um vídeo, para mais uma videoaula aqui. Na nossa videoaula de hoje, vamos dar continuidade à aula passada, que havíamos falado sobre o átomo de hidrogênio, sobre a resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, lá que ele gerou a energia, gerou os orbitais atômicos e gerou os números quânticos. Então a aula de hoje é uma revisãozinha rápida do que vimos anteriormente e um aprofundamento em relação aos números quânticos, beleza? O que eu quero comentar aqui com vocês inicialmente é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o ponteirinho. Beleza. Nós vimos que os orbitais atômicos, na verdade, são as funções de onda dos elétrons nos átomos, né? Ou seja, quando a gente resolve a equação de Schrödinger, a gente obtém a energia e a função de onda, né? E justamente essas funções de ondas, que são as resoluções da equação de Schrödinger, também são chamadas de orbitais atômicos, tá? Então os orbitais atômicos são soluções da equação de Schrödinger, beleza? E aí nós vimos também que os orbitais atômicos, eles têm uma característica interessante, né? Eles podem ser divididos numa função de onda radial, né? Que os orbitais são funções de onda, então ele pode ser dividido na função de onda radial, que depende somente de R, e pode ser dividido na função de onda angular, que depende dos ângulos θ e φ. Ou seja, é uma função de onda que depende de três parâmetros, ou de três variáveis, né? Uma variável R, uma variável θ e uma variável φ. E o que foi que a gente fez aqui? O que é que as pessoas que trabalham com isso, geralmente o que elas fazem? Elas separam as variáveis, colocam a função de onda dependendo somente de R e a função de onda dependendo somente dos ângulos. Né? Então a gente viu isso. Outra coisa, vimos que a função de onda depende de R, θ e φ, porque ele considera o átomo como uma esfera. Né? Aqui é para o átomo de hidrogênio, ele considera o átomo de hidrogênio como uma esfera. E aí ele faz uma transformação de coordenadas cartesianas, que a gente conhece lá muito bem, x, y, z, para coordenadas polares esféricas, que dependem de R, θ e φ. Então é por isso que aparece R, θ e φ aqui na função de onda, porque ele está levando em consideração um outro tipo de coordenadas polares, beleza? E aí, aqui embaixo nessa tabela, foi mostrado para vocês a cara dessas funções de onda por átomo de hidrogênio, ou a cara dos orbitais, né? Já que as funções de onda são orbitais, então aqui são os orbitais para o átomo de hidrogênio, lá para o nível 1, nível 2, beleza? E aqui na esquerda aparece os orbitais, aparece a parte radial dos orbitais, e na direita aparece a parte angular dos orbitais. É interessante notar que o número quântico, o n, o número quântico principal, ele já apareceu lá na energia automaticamente, na equação de Schrödinger. Na energia já aparece lá, né? O En é igual a z quadrado vezes a constante de Planck vezes Rydberg, né? Dividido por n quadrado. A gente viu que o n já aparece automaticamente. Os outros números quânticos, que é, por exemplo, o L e o Ml, tá? O número quântico do momento angular, que é o L, e o número quântico magnético, eles aparecem também automaticamente aqui nas funções de onda. Quando é gerada as funções de ondas, ou seja, quando eu resolvo a equação de Schrödinger, os números quânticos, ou a quantização, ela também aparece na função de onda, e ela aparece através dos números quânticos L e Ml. Beleza? Então aparece de maneira natural. É isso que é importante que isso fique claro com vocês, né? E aí, vocês viram também, aliás, eu também já havia comentado que quando a gente resolve a equação de Schrödinger, os três números quânticos, eles aparecem automaticamente, e eles são utilizados para caracterizar cada função de onda, ou seja, os números quânticos eles são utilizados para caracterizar o orbital, ou a função de onda. Né? Então os números quânticos que a gente vai trabalhar agora, nessa aula, vai ser o N, que na verdade o N nem vamos trabalhar tanto, que a gente já havia comentado, vai ser o L e o Ml. Né? Então o N, o que é o número quântico? N é o número quântico principal e ele está associado ao quê? Ao tamanho e à energia do orbital. Ele também está associado com a distância do elétron ou do elétron em um determinado orbital em relação ao núcleo. Tá? Então quanto maiores os valores de N, mais distante o elétron vai estar do núcleo. Beleza? O L está associado ao quê? À forma do orbital, tá? Ou à forma da função de onda. Beleza? E o M vai estar associado com orientação espacial. Tá? Então é importante a gente gravar essas três informações aqui que serão úteis no futuro. Certo? Então, já que a gente já falou do número quântico principal,
já um pouco lá na aula passada, que ele apareceu lá na fórmula da energia. A gente já sabe que ele está associado com a energia e com o tamanho do orbital. Vamos trabalhar hoje com o número quântico de momento angular, que é o L. Né? Vamos estudar um pouquinho mais sobre ele para a gente entender qual a função dele aqui em todo esse emaranhado de informações. Certo? Primeira coisa, o número quântico momento angular, o L, ele define a forma dos orbitais, né? Foi o que a gente acabou de mencionar no slide anterior. Tá? Outra coisa que ele também define, aliás, outra característica que ele apresenta são que os valores de L, eles dependem dos valores de N. Sim, os valores de L dependem dos valores de N. Beleza? Para um dado valor de N, L tem valores inteiros possíveis entre 0 e N menos 1. Tá? Então vamos entender isso aqui. Beleza? Vamos entender isso aqui. Ele está querendo dizer, primeira coisa, que o L depende dos valores de N. Mas depende como? Quer dizer que para um dado valor de N, L só pode assumir valores possíveis entre 0 e N menos 1. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um N igual a 1. Né? Eu tenho um N igual a 1. Quais valores de L será possíveis para N igual a 1? Vai ser possível somente um valor de L. Que valor de L será esse? Vai ser L igual a N menos 1. Mas quem que é N? É 1. Então vai ser o quê? Vai ser 1 menos 1. Então vai ser 0. Né? Então quando eu tiver N igual a 1, qual o valor de L possível? Somente o 0. Beleza? Somente o valor de 0. O valor 0 será possível para L. Então, quando eu tiver o número quântico principal 1, o número quântico momento angular possível para o número quântico principal 1 vai ser somente o valor 0, o número quântico 0. Beleza? Aí alguém fala, professor, eu não entendi muito bem, então vamos para o N igual a 2. Vamos agora admitir que eu tenho um número quântico N igual a 2. Quais valores de L serão possíveis? Né? Quais valores de L serão possíveis? Serão possíveis 2 valores de L. Quais? O primeiro valor de L possível é o 0, porque aqui já falou, ó, são valores inteiros possíveis entre 0 e N-1. Então, o primeiro valor possível é o 0, beleza? O outro valor possível vai ser N-1. Quem que é N? 2. Né? Então, o outro valor possível vai ser quem? N-1. Então, vai ser quem? 2, já que o N vale 2, menos 1, que vai ser igual a 1. Beleza? Então, para N igual a 2, quais valores de L serão possíveis? Serão possíveis 0 e 1. Beleza? Outra parte interessante aqui, ó, é que o nível com o número quântico principal N, tá? O nível, a gente sabe que o número quântico principal N ele define o nível, né, de energia. Então, o nível com o número quântico principal N consistirá em exatamente N subníveis, que são os subníveis são caracterizados por os valores de L. Então, ele está querendo dizer o quê? Sempre que eu tiver N igual a 1, ou seja, um nível, ou seja, sempre que eu tiver um N igual a 1, ele vai me dizer que ele vai ter somente um subnível. Se eu tiver um N igual a 2, quer dizer que eu vou ter ali 2 subníveis, tá? Então, N igual a 1, eu tenho somente um subnível caracterizado por L. E L igual a 0. Então, tenho somente um subnível e L igual a 0. Agora, o número quântico principal 2. Vou ter quantos subníveis? 2. Um vai ser o 0 e o outro vai ser o 1. O N igual a 3 vai ter quantos subníveis? 3. Que subníveis são esses? 0, 1 e 2. Sempre N menos 1. Beleza? Acho que vocês conseguiram entender, né? Então, vamos lá. Para o N igual a 3, eu não preciso nem fazer essa continha que eu estou fazendo aqui com L. Para o N igual a 3... vai ter quantos subníveis? Ou os valores de L que caracterizam os subníveis aceitáveis aqui serão quantos? Vai ser o 0, que eu já sei. Vai ser o 1, que eu já sei. E vai ser o 2. Por que vai ser o 2? Porque eu posso admitir valores de L até N-1. Ou seja, até 3 menos 1, que é 2. Alguém fala, professor, mas o 3 aqui também não poderia ser? Não, não pode. Porque é somente até N-1. Beleza? Então, os números quânticos, o número quântico L... ele vai até o N-1. E ele caracteriza o quê? A forma dos orbitais e caracteriza também o número de subníveis. Beleza? Se eu tivesse o N igual a 4, quantos subníveis eu teria? 4. Quais seriam? 0, 1, 2, 3. Ou seja, ele ia até o N-1. Beleza? Então, a gente trabalhou aqui, nesse slide aqui, a gente entendeu um pouco sobre o número quântico
momento angular, ou número quântico secundário, que era chamado antigamente. E ele está associado com a forma dos orbitais e está associado com subníveis. Beleza? Outra coisa interessante. Esses subníveis, eles muitas vezes são caracterizados por letras. Então, quando eu tiver um L igual a zero, vai ser um subnível do tipo S, que mais tarde a gente vai chamar de orbitais do tipo S. Beleza? Então, toda vez que eu tiver um N igual, o L igual a zero, ele vai ser um subnível do tipo S, beleza? Toda vez que eu tiver um L igual a 1, ele vai ser um subnível do tipo P. Quando eu tiver um L igual a 2, ele vai ser um subnível do tipo D, beleza? Que mais tarde a gente vai transformar esses subníveis em orbitais, beleza? Então, de acordo com essa tabelinha aqui, ó, o L igual a 0, o nome do orbital ou do subnível é S. O L igual a 1, o nome do orbital ou do subnível é P. O 2, D. O 3, F. E assim por diante. Beleza? Então toda vez que eu falar, ah, não, é um orbital 1S, o cara já vai saber. Um orbital 1S quer dizer o quê? Quer dizer que esse S aqui é um orbital é um orbital do tipo L que vale 0, né? Beleza? Um orbital 2P 2P quer dizer que esse subnível aqui, ó, é o subnível para o L igual a 1, né? Então a gente vai ver isso aqui com calma daqui a pouco. Então, essas são as informações aqui do número quântico momento angular, beleza? Pessoal, agora vamos falar do nosso terceiro número quântico, né? Que é o número quântico magnético, o ML, beleza? O ML, ele nos fornece uma informação importante. Que informação que ele nos fornece? Ele nos dá a orientação dos orbitais no espaço, beleza? Então, a orientação dos orbitais no espaço é fornecida através do número quântico ML, ou número quântico magnético, beleza? Os valores de ML, eles dependem dos valores de L, tá? Então, os valores do número quântico magnético dependem dos valores do número quântico do momento angular. E os valores do número quântico do momento angular dependem dos valores de N. Então, você consegue perceber que estão tudo encadeado, né? Estão tudo relacionado. Os números quânticos estão relacionados entre si, né? Os valores de L, eles obedecem uma relação com os valores de N, e os valores de ML também obedecem uma relação de acordo com os valores de L. Então, se eu tenho um número quântico N, eu consigo obter todas as informações dos outros números quânticos, tanto o ML quanto do L. Por quê? Porque existem as regrinhas e os valores permitidos aqui, né? Como o próprio nome fala, números quânticos, então tudo aqui é quantizado. E obedecem valores específicos. Tranquilo? Os valores de ML, eu acabei de falar que eles dependem dos valores de L. Mas dependem como, professor? Dependem através da seguinte expressão. 2L mais 1, tá? Então, para os valores de ML, ele obedece, para mim calcular os valores de ML, basta usar essa expressão, ó, 2L mais 1, eu vou saber os valores permitidos de ML. Beleza? Outra informação importante a respeito dessa fórmula aqui, 2L mais 1, é que essa fórmula aqui, 2L mais 1, vai me fornecer aquilo que eu chamo de número de orbitais. Beleza? Número de orbitais. Tá? Número de orbitais possíveis ali para um subnível. Tá? Número de orbitais. Isso aqui é muito importante. Beleza? Percebe que no slide passado eu estava falando de subnível proveniente lá do número quântico L, e às vezes eu falava de orbital, é porque eu já estava antecipando essa fórmula aqui. Essa fórmula 2L mais 1, ela está me indicando o número de orbitais que são possíveis dentro de um subnível. O número de orbitais que são possíveis dentro de um subnível, beleza? Então quer dizer o quê? Quer dizer, ficou meio feio aqui, eu acabei cometendo um vacilo grande, mas deixa eu apagar isso aqui para a gente poder entender o que está embaixo. Ó. A gente já viu que 2L mais 1 significa os valores permitidos de ML, e também me fornece o número de orbitais, né? Então quer dizer o quê? Quer dizer que cada subnível consiste em um número específico de orbitais. Beleza? Cada subnível consiste em um número específico de orbitais. Por exemplo, vamos trabalhar com um exemplo aqui que é mais fácil. Vamos lá. O N igual a 1. O N igual a 1
é o número quântico principal, né? N igual a 1. Então quer dizer que eu estou no nível 1. Para esse nível 1, qual subnível eu tenho? Que subnível permitido eu tenho? Para mim saber que subnível eu tenho, é só eu lembrar lá do número quântico do momento angular, número quântico L. Quais são os valores permitidos para L? Quando eu tenho N igual a 1? É somente 0, né? Por quê? Porque L ele varia de 0 até N menos 1. Se o N já é 1, então o único valor permitido para L é 0. Tá? Então significa o quê? Significa que para o número quântico principal igual a 1, eu tenho quanto subnível? Eu tenho somente um subnível, beleza? Ou subcamada. Eu tenho somente um subnível. Subnível. Tá? Tenho somente um subnível. Beleza? Que é o L igual a 0. E aí alguém fala, professor, e quantos orbitais eu vou ter para o N igual a 1? Como é que eu vou saber quantos orbitais eu tenho? É só pegar 2L mais 1, que é essa fórmula que está aqui em cima, ó. Peguei essa fórmula aqui em cima, ó, 2L mais 1, ela consegue me fornecer o número de orbitais que estão presentes no subnível. Então, é só pegar 2L, quem que é o valor de L? Para o N igual a 1? É 0. Então, joga aqui, ó, 0 mais 1. Então, vai ser 2 vezes 0 mais 1, que vai dar quanto? 1. Então, para o N igual a 1, eu tenho um subnível e vou ter o quê? Um orbital. Beleza? Vou ter um orbital. Um orbital. Beleza? E aí, isso aqui também pode ser chamado, isso aqui também pode ser feito resumo, pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, 1S. Quer dizer o quê? Que eu tenho 1 é o número, é o nível 1, e S é o quê? É o subnível, né? O S é a mesma coisa de L igual a 0. Então eu vou ter um orbital do tipo 1S. Beleza? Que é o L igual a 0, certo? Aí alguém fala assim, professor, então vamos trabalhar agora com N igual a 2, para ver se eu entendo. O que você está calculando aí, que eu não estou entendendo? Vamos lá, por N igual a 2. Por N igual a 2, os valores de L possíveis serão o quê? 0 e 1, né? Os valores de L possíveis serão 0 e 1. Por quê? Porque o valor de L está relacionado com N. E eles variam de 0 até N menos 1. Então vai ser 0 até 2 menos 1, que vai ser 1. Então vai ser entre 0 e 1, beleza? Aí alguém fala assim, professor, e quantos orbitais eu vou ter, professor, nesse caso aqui? Porque subníveis, eu já sei quantos que eu vou ter. Vou ter quanto? Vou ter 2 subníveis, né? Que é o subnível 0 e o subnível 1. Então eu vou ter 2 subníveis. Era para ser subníveis. Espero que vocês entendam. Subníveis. Então eu vou ter 2 subníveis. Aí orbitais, professor, eu vou ter quanto? Primeira coisa, eu vou ter... Para calcular o número de orbitais é 2L mais 1. Beleza? Primeiro caso, eu vou ter o L igual a 0. Se eu vou ter o L igual a 0, vai ser semelhante ao que eu calculei aqui. Vai ser 2 vezes 0 mais 1, que é igual a quanto? 1. Então eu vou ter um orbital. O segundo caso é eu pegar o L igual a 1. Então vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1. Vai ser quanto? 2 vezes 1 mais 1 vai ser 3. Beleza? Então aqui eu vou ter a possibilidade de ter 3 orbitais. Com mais um lá de cima, eu vou ter a possibilidade da formação de 4 orbitais. Beleza? Entendido aí? Sempre que eu tiver um número de orbitais totais aqui igual a 1 e o número de orbitais totais igual a 3, o meu ml vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Quando eu tiver, pra gente entender, quando eu tiver 2L mais 1 igual a 1, que é lá para o caso do L igual a 0, significa que eu vou ter somente um orbital, né? E esse orbital, eu posso desenhar ele como se fosse um quadradinho. Esse orbital vai estar aqui e o meu ml, ele vale 0, tá? Agora aqui para o segundo caso, ó, percebe esse segundo caso aqui, para o L igual a 1? Para o L igual a 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2L mais 1, né? Que vai dar um total de 3, né? Porque o L não é 1, então 2 vezes 1, 2, mais 1, 3.
Aí, o que eu faço? Eu desenho uma caixinha assim, ó, então vou ter 3 orbitais. Então, vou ter 3 orbitais. Beleza? E os valores de ml, professor, vão valer quanto? O ml vai valer 0 do centro aqui, tá? Esse aqui vai valer o quê? Menos 1. E esse aqui vai valer o quê? Mais 1. Então, aqui são os valores de ml. Beleza? Então, é interessante vocês terem em mente essa ideia. Tá? Essas caixinhas aqui são os números de orbitais. Tá? Então, percebe que o N, dá para fazer até uma analogia. O N, que é o nível, é como se fosse um prédio. Tá? O N, que é o nível aqui, nível 1, nível 2, é como se fosse um prédio. Dentro do prédio tem os apartamentos, que são quem? Subníveis. Tá? São subníveis. E dentro dos subníveis tem os orbitais, que são os cômodos, beleza? Então, num apartamento para n igual a 1, eu tenho quanto subnível? Eu tenho somente 1. E vou ter quantos orbitais? 1. Então, vou ter somente um cômodo, que é esse caso aqui, ó. Beleza? Lá para o n igual a 2, eu vou ter 2 pro apartamento, pro prédio n igual a 2, que é como se fosse o nível, pro prédio n igual a 2, para o prédio n igual a 2, eu vou ter 2 apartamentos, como se fosse subnível, tá? E dentro desses apartamentos, eu vou ter os cômodos, beleza? Então, se eu pegar o apartamento, eu tenho 2 apartamentos aqui, para o n igual a 2, que são os 2 subníveis. O apartamento 0 e o apartamento 1. Se eu pegar o apartamento 1, eu vou ter quantos cômodos? Vou ter 3. Tá aqui os 3, ó, que serão os 3 orbitais. E aí, eu somando com os outros cômodos do outro apartamento, vai dar 4 orbitais. Beleza? E aí os valores de ml vão ser sempre o valor central vai ser 0, e para a esquerda vai ser menos 1, e para a direita vai ser mais 1. Beleza? E aí, tudo isso que eu acabei de falar, de maneira aqui detalhada, pode ser encontrado aqui nesse diagrama. Tá? Então, para o n igual a 1, ó, o apartamentozinho aqui, ó, eu vou ter um S. Para o n igual a 2, eu vou ter a possibilidade do 2S e do 2P. Né? Para o n igual a 3, eu tenho a possibilidade de 3S, 3P, 3D. Tá? Mas por que aparece 3S, 3P e 3D? De acordo com os valores lá permitidos para L e para ML. Beleza? Tem também aqui esse mesmo desenho de uma maneira mais detalhada. Né? Então vamos lá. Para o meu n igual a 1, n igual a 1, eu tenho a possibilidade de quê? L igual a 0 somente. O L igual a 0 quer dizer um orbital do tipo S. Né? Então, quer ser o orbital do tipo S. E o ml vai valer quanto? 0. Aí vamos lá para o n igual a 2, que foi o que a gente acabou de ver. Por n igual a 2, eu tenho a possibilidade de L igual a 0 e L igual a 1. Né? L igual a 0, vamos lá. L igual a 0 está aqui e L igual a 1. Foi o que a gente acabou de ver. Né? Tá lá, L igual a 0 e L igual a 1. O L igual a 0 é um orbital do tipo quê? S. E o L igual a 1 é um orbital do tipo quê? P. Quais valores de ml para esse orbital do tipo S? Somente valor 0 de ml. Ó, não coloquei lá o valor de ml para o orbital do tipo S, 0. Já para o orbital do tipo P, que é o L igual a 1, os valores dele serão quem? Menos 1, 0 e mais 1. Então vamos lá para a figura, ó. Tá aqui, ó. Os valores, ó, menos 1, 0 e mais 1. Os valores de ml possíveis, entendeu? E assim sucessivamente para os outros níveis, beleza? Ó, para o L igual a 2 lá do nível 3, L igual a 2 é um orbital tipo D. Ele, no final, ele vai gerar 5 orbitais. E os valores de ml são escritos assim, ó. Eu escrevo o 0 para o orbital central aqui da caixinha central. E aí os da esquerda são menos 1 e menos 2. Da direita são mais 1 e mais 2. Beleza? Sempre nesse estilo. Tá? Nesse tipo de subdivisão. Então, para finalizarmos a aula de hoje, e para a gente entender isso aqui na prática, tem uma questãozinha aqui para a gente saber, para a gente resolver. Beleza? Então vamos lá. Ele pergunta assim, ó, qual a designação para o subnível n igual a 5 e L igual a 1? Ele quer saber a designação por subníveis. Os subníveis, geralmente, eles são escritos como 1S, 2S, 3S, 4S, 2P, 3D, esse tipo de coisa, beleza? Então, para o n igual a 5, é só eu colocar assim, ó, 5, beleza? O L igual a 1, ele é igual ao quê? O L igual a 1 é a mesma coisa que a letra P. Então, o subnível caracterizado para n igual a 5 e L igual a 1 é o quê? É o subnível 5P.
Beleza? Então a resposta é essa. Ó. Que tipo de subnível eu tenho quando eu tenho n igual a 1 e n igual a 5 e l igual a 1? É um subnível do tipo 5p. De novo, por que, professor, que eu sei que é p? Só você vir aqui, ó. Por que eu sei que é p? Porque, ó, quando L vale 1, ó, quando L vale 1, é um orbital ou subnível do tipo P. Beleza? Então, se a questão me forneceu aqui o n igual a 5, então eu já sei que é esse 5 aqui. E L igual a 1, eu sei que é P, então é 5P. Beleza? O subnível é 5P. Então essa aqui é a nossa letra A. Certo? Fácil, né? Letra B. Quantos orbitais existem nesse subnível? Pessoal, a letra B é muito fácil, tá? A letra B é muito fácil. Como é que eu calculo o número de orbitais, pessoal? É 2L mais 1. Não é 2L mais 1 que a gente viu? É. Então, quem é o L? É 1. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 1. Vai ser quanto, professor? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, quantos orbitais existem nesse subnível? 3 orbitais. Letra B vale 3. Beleza? Letra C. Indica os valores de ml para cada um desses orbitais. É muito fácil. É só a gente pegar aquela caixinha lá, ó, constrói ela aqui. Quantos orbitais eu tenho? 3. Então, eu vou ter uma caixinha com 3 orbitais. E aí, o do meio é quem? 0. O da esquerda, menos 1. E o da direita, mais 1. São os valores de ml. Beleza? Então, está resolvida a nossa questão. Bonitinho aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Tentem ver o vídeo com calma, pausando, tirando as dúvidas. E por hoje é só. Até a próxima aula. Valeu!